Mais um episódio do quadro de Carona com Munhoz, hoje por debaixo d'água? Por debaixo d'água, Brasil. Gustavo, proprietário de uma loja incrível, que eu vou deixar aqui o arroba, Gustavo da Under the Sea. É isso aí. É assim que se pronuncia? Under the Sea Brasil. Então quem não conhece, já vai seguindo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, já dá um coraçãozinho aí na confiança no começo do vídeo. Hoje a gente vai contar a história do começo do Gustavo, aquarista pequenininho. Eu já sei que ele teve uma fauna que a maioria do meu público ama. É isso aí. Então me dá essa moral. Gustavo, foi difícil marcar porque o cara é ocupado, ser lojista não é fácil. Então, Gu, Sozinho ainda, cara. muito Sozinho. obrigado, cara, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu sei a correria, a gente aproveitou uma liberação de importação aí, ó. Peguei emendamos já junto. Vamos gravar porque a minha galera quer muito escutar essa história. Gustavão, você tem quantos anos? Você Hoje é novo, né? eu tô com 33 anos. Só rodou de pneu murcho igual eu. Como você sempre fala, né? Toda vez eu falo isso daí. Falou que eu rodei sem óleo. Mano. 33 anos, mas aquarista há quanto tempo? Olha, eu comecei no aquarismo, Munhoz, com meus 6, 7 anos, né? Meu pai tinha um aquário na empresa. Top. E aí comecei pegando meus lebiste lá no Chico Mendes, aqui um parque de São Caetano, né? Ah, que legal. Lebistinha, tomando muito apavoro da GCM, né? Que eu ficava pegando nos laguinhos, perdendo muita peneira da minha mãe, tomei muita coça. E aí foi uma paixão à primeira vista, né, cara? Eu sempre, desde pequeno, minha mãe montou aquarinhos pra mim, né? E eu comecei nisso, ali pegando o gupzinho e naquela loja lá da Dom Pedro, Qual? que tem no final da Dom Pedro, perto do batalhão do Exército, a gente tem uma lojinha lá que é... Qual o nome? Muito antiga. Eu acho que é Aquário Dom Pedro. Aquário Dom Pedro, legal, legal. Já vai deixando no seu comentário se você conhece essa loja aí. Essa loja pra mim aí é uma pioneira, que eu ia pequenininho trabalhar com a minha mãe e eu tinha que passar lá todo dia para comprar uma espadinha, uma molinésia. Não era no marinho, né? E seu pai tinha fauna do quê? Meu pai também era lebicho aquário. Lebicho, sempre curtiu o aquário. Sempre curtiu Tirava cria aquário, não? Era só pra... Muito, virava uma praga. É mesmo? O aquário ficava abarrotado, porque era muito grande, era um aquário de 3 metros e tinha muito lebicho. E aí, Guaru ainda, né, que são esses lebichinhos selvagens. Caraca, 3 metros, mano. Aquilo lá vira uma praga dentro do aquário. Sim, né? sim. Era natural, né? Lebiche, os cuidados com o lebiche também, filtragem, essas coisas, pô, não é tão antigo, né? Tinha já, né? Já ou era tinha, menos? Mas eu vou te falar assim, é um bicho cascudo, né? Se a gente deixar numa poça d'água... ele é resistente, ele não significa que ele tá vivendo bem. Não significa exatamente. Ponto bem importante se levantar. Mas evoluiu muito, né? Sim, tecnologia e tal. Naquela época a gente montava o aquarinho ali com o filtro biológico, a placa biológica embaixo, colocava uma Sarlo Better lá pra tocar o pau e... Antiga essa bomba, né, meu? Antiga. Agora que tá aparecendo de novo, eu tenho visto alguns influenciadores falar dela, mas é muito antiga, né? Muito antiga, ajudou bastante a gente também no aquarismo, né? Sim. Que é uma acessibilidade mais fácil, principalmente para reposição de pecinha, qualquer coisinha assim. Tem, né? Trocava um impellerzinho, era barato, né? Então era GUP com placa biológica embaixo, era um mínimo. E aí depois disso daí, com quantos anos você foi progredindo para outras faunas? Olha, aí eu já até falei para você, né, eu ainda tenho essa paixão, quero montar o meu, né? Mas eu sempre fui apaixonado por discos. Disco. A gente começou a ter uma amizade por mensagem através disso, de admiração pelo seu. E eu tive por alguns anos meus discos, né? Mas isso solteiro ainda, morando com seus pais? Morando com meus pais. Né? E aí quando eu tava perto de completar 18 anos, eu tive minha desilusão com os discos, com uma viagem que eu fiz pro Mato Grosso. E eu cheguei, tive problema no aquecedor, eu tinha perdido quase todos os meus discos, que eram meu xodó, né? E eram os híbridos, inclusive, iguais os meus. Aí, na ocasião, eu modifiquei esse aquário, que eu falei, putz, eu não quero mais aquário, fiquei chateado pra caramba, e acabei fazendo uma troca com o seu Oswaldo, que tem a aquaterapia. Eu nem lembro, você me contou isso, o seu Oswaldo da aquaterapia. Que também conheço aí desde moleque. E aí a gente fez a adaptação para um SAMP traseiro,
comprei uma luminária T8, que essa daí também é bem antiga. Adaptei o aquário para marinho, né? E comecei no marinho, que aí foi um vício. Como você perdeu toda a sua fauna de disco nessa vez aí? Eu fiquei com 4 discos. Sim, fiquei sim. com Melon, Red Marlboro e 2 Blue Diamond. Já grande. Já grandes, que aí na época eu dei até no rolo pra bater um pouquinho dessa parte. Sim. Da montagem do aquário, que até então era muito caro, né? Sim, comparado ao poder que o nosso dinheiro tinha naquela época. Sim. Então, e os corais principalmente, né? Antes um coralzinho, um hammerzinho verde que você ia comprar era R$300 uma boca. Que hoje aí você acha por R$50. Era mais caro porque era mais escasso. Mais escasso. Era bem difícil a gente ver algumas variedades de animais, né? E dos discos, Gu, você chegou a ter importado? Não, todos reproduzidos aqui mesmo. Todos os híbridos reproduzidos aqui no Brasil mesmo. Todos reproduzidos que da hora. aqui Eu já mesmo. cheguei a ter importado, já te contei isso. Já contei alguns episódios aqui. Eu cheguei a ter importado. Eu comecei nos discos recente. Eu peguei o último ano de importação ainda. Então eu ainda consegui peixe da Ipiranga, que era os discos importados, era a Ipiranga. O Kisley trazia uma seleção mega especial. Exato. Então, eu ainda consegui, mas depois, passou-se um ano, cara, já não consegui. Eu comecei nos discos com o interesse de ter discos importados. Eu sempre gostei de coisa mais top, assim, sabe? Eu gosto, se for pra mim ter, eu gosto de juntar uma grana e ter coisas mais exclusivas, sabe? Mas depois eu descobri, e você sabe disso, que, cara, tem grandes referências aí reproduzindo discos eu acho que até mais do que na sua época. Na sua época, quem que reproduzia disco híbrido? O que eu via muito, assim, era Arco-Íris. Arco-Íris Fernandão, né? meu amigo pessoal. Era o que eu tinha acompanhava mais de perto, né? Era Arco-Íris, que eu sempre vi uma grande variedade, né? E também é próximo próximo lá da Under the Sea, da loja. Então, da onde eu sempre morei, né? Que a loja não existia naquela época. Mas foram pessoas que eu sempre acompanhei assim e gostava muito, né? Tá vendo aí, né, galera? Então quando você vê lá no meu Instagram falando da Arco-Íris, não é à toa, não é só por conta que o cara é meu parceiro, é meu amigo pessoal. O cara tem história, né? Pai dele, porra. Muitos anos. Eu nunca tive um contato, por exemplo, com eles, então é pura admiração mesmo e das antigas de sempre acompanhar o trabalho. Que legal. Então, Fernando, já deixo aqui registrado o meu abraço. Meu carinho e admiração por vocês, aí a família incrível. Antigamente a gente tinha os fóruns, né? né? Pô, os fóruns de aquarismo, assim, era uma... Tá vendo como eu sou louvão no aquarismo? Eu não peguei fórum. Eu já sou do aquarista do grupo de WhatsApp, pô. Eu falo que a maior faculdade pro aquarista eram os fóruns, né? Tinha um moderador, né? Tinha os moderadores, tinha os tópicos que ficavam ativos ali para você sempre voltar ali e tirar uma dúvida, e aquele tópico ele era sempre alimentado com novas informações, então dificilmente o assunto era lançado e morria naquele assunto. Não tem mais isso, né? Não, acabou. Eu acredito que tem ainda Brasil Riff Corner, possa até estar no ar, mas eu acho que a gente não tem o costume de frequentar, né, como hoje a gente tem um WhatsApp. Sim. Né, e a gente deixou esse livro aberto ali, que era muito bacana, muito mesmo. Eu acho que grande parte do que eu aprendi, além de eu ir pesquisar, de eu ir atrás de aprender, foram os tópicos, assim, os fóruns que me ajudaram, assim, imensamente, que você não tinha aquela informação tão mastigada, você tinha que ir atrás também de conhecimento. Então, valia muito a pena. Você foi moderador de algum grupo? Não. Algum grupo? Não. Algum fórum? Não. Era participante e aprendiz mesmo. Participante mesmo. Li ali o dia inteiro. Tinha pessoas bem importantes ali no aquarismo. Que legal. Algumas até a gente vê ainda hoje em dia, né? Existem ainda os veteranos? Quem, por exemplo? Tem os veteranos. O Basso é daquela época. Incrível. Eu lembro que acho que a maior referência, o maior veterano do aquarismo hoje é o Basso, né? Um Basso. Matias Gomes era uma pessoa bem... Fazia um kit microvida, que eu lembro até hoje, bem bacana. É o Jorge hoje. É o do... Como que é o nome do Microvida para todos? Esse daí é legal. O bicho estudou, fez um negócio. É incrível. E com uma intenção assim que não é só financeira, né? Às vezes eu chamo ele de Jorge, às vezes eu chamo ele de Júnior. Nossa Microvida. Jorge já pegou umas gonióporas lá na loja, gosta muito, por sinal. Ele vai se tornar um grande veterano, com certeza. Ele vai porque é uma pessoa que tá nesse caminho, né? E busca estudar também para
para ter melhorias Vou trazer ele aqui no de carona, nessa já falei nossa com ele. função. Top demais. Então a gente tem que valorizar, Sim, né, sem quem dúvida, corre sem atrás de fazer isso, cara. Quem mais de veterano? Meu, Tem vários, né? tem muita gente. Tem muita gente. Muita gente. Não vamos continuar, senão a gente vai esquecer de alguém, o pessoal vai ficar O pessoal bravo. fica chateado. É que eu tenho os dois, assim, o Basso sempre participou, né? E o Matias, que eu lembro desse kit microvida, que era muito legal para você Que da hora. startar seu aquário, né? Que Quando da a gente hora. tinha, praticamente zero acesso a bactérias, era mais uma E ampolinha. não tinha, né? Era mais no A gente tinha naquela época as ampolas de Biodigest e Biopitin. Biodigest, que tem até hoje. Tem que, até inclusive, hoje. O Special Blend também depois já tinha microbe, verdade. foi surgindo naquela época com força, né? Legal, top demais. Mas era legal, assim, esse incentivo que a gente tinha, né? Que eram pessoas que corriam atrás também da gente ter algo pra gente startar nosso sistema. Da hora. Aí o Gustavo migrou aí, então conseguiu com o seu Oswaldo fazer esse rolo aí. Chegou no Marinho. E aí, foi a picadinha mesmo? De lá pra cá você Cara, não parou mais? eu acho que só quem monta o Marinho Foda. sabe do que eu tô falando. Eu É. acho que tem um vício envolvido Complicado. nisso, que É você abre mão de tudo, às vezes, para viver o aquarismo marinho, né? É complicado. Sem contar que me ajudou, assim, inúmeras coisas na minha vida pessoal, de nervosismo. Foi uma cura. Com certeza, cara. Uma coisa que me ajuda muito até hoje é eu mexer com os meus animais. Quem me conhece sabe que eu vivo intensamente isso A daqui. gente vai falar disso da Under the Sea. Mas assim, quando você montou o seu Marinho, você não pensava em ser empresário, era só hobbyista mesmo. Era só hobbyista. Você trabalhava com o quê? Ou ainda não trabalhava ainda? Nessa época, eu tava fazendo faculdade e trabalhando num call center. Ah, boa. Faculdade de quê? Eu fazia gestão ambiental, Que da hora. que foi minha área de formação, que eu trabalhei também. Tem tudo a ver. Trabalhei uns anos fazendo investigação ambiental, né? E aí larguei pra viver o que eu mais gostava, assim, que... Pra viver do hobby. Exatamente. Mas já como lojista ou ainda você começou tipo em casa? Como foi? Então, nesse período que eu comecei a trabalhar na área ambiental, eu já tinha meus aquários maiores em casa, né? Então eu conseguia reproduzir bastante animal. Opa, calma aí. Meus aquários maiores. Então você saiu desse do seu Oswaldo e aprendeu com esse do seu Oswaldo. Esse pequenininho que era... Foi onde você tomou muita porrada, errou, Exatamente. acertou ou já foi acertando de cara? Olha, eu vou te falar que eu me dei muito bem, viu? Já se identificou de cara, Isso. legal. Sempre fui muito cuidadoso, Certo. né? Sempre Importante, respeitei. dedicado, Dedicação, eu acho que é o que você mais tem que... sem O dúvida. marinho não é uma coisa... Ou você tem alguém pra cuidar pra você admirar, ou você tem que cuidar Da hora. com força dele, porque ele exige de você. E seu pai te apoiou nessa época? Quando Meus você pais mudou das sempre me faunas? apoiaram. Sempre da me hora. apoiaram e me ajudaram também financeiramente, né? Porque senão Não, sem a dúvida. gente não alimentaria Sem eles a gente não consegue nada. o sonho. Sem dúvida. E eu comecei a vender mudinha naquela época. Eu tinha uma Nesse aquário só. Nesse aquário. Eu Boa. tinha uma paixão muito grande por zoantes e palitoas. Antes e palito. Né? Então foi onde que, logo no início também eu conheci Antônio da Planeta Marinho, era um apaixonado por zoantes e palitoa, o Barraque. Barraque, Thiago Barraque. Tinha um rapaz que chamava Thiago Neme, que morava ali perto do metrô... Ai, caramba. Cara, Linha Verde, mas hoje em dia tá em Brasília, é um amigo que eu tenho. Mas Você a gente se inspirou tinha... também. Com certeza, Boa. cara. Eu tinha muito animal diferente que ele trazia e a gente começou essa troca, né, de animais. E eu comecei nisso, de vender mudas de zoantes e paletôs. E foi virando uma paixão, né, cara? Para o público que tá assistindo e não sabe, zoantes e palitôs, inclusive eu posso me gabar, né? E até não sabia disso, que você começou com apaixonado por zoantes e paletô, então vai ter um significado muito maior isso que eu vou te falar. Quando você me deu aquele presente de aniversário que foi um zoantes, que eu acho maravilhoso no meu aquário, não imaginava que era o que você tinha mais carinho, cara. Então obrigado por isso, hein, mano. Eu sempre tive, assim, foi os animais que me iniciaram a minha paixão, assim, no hobby, né? Até hoje eu sou apaixonado. É que é isso que é complicado. E aí ele expande e você consegue tirar mudas, é isso? Exatamente. Pra quem não manja, né, pra gente tentar explicar. E aí essas mudas você consegue fazer mudinhas, Isso. colocar nas basezinhas e vender Você isso. consegue cortar ali com bisturi, né? Fracionar ele. Tem que ter experiência pra Tem que isso. ter experiência, sempre usar proteção, porque é um animal que pode trazer um risco, né?
porque ele espirra, pode espirrar no seu olho. Ah, sim, ele tem esse perigo, boa. Ele é um tipo de animal que a gente tem que tomar um cuidado bem legal. Entendi. Tá? E é isso, é um animal de fácil, né? Você fazer muda, mas tem também a sua dificuldade, porque alguns crescem bem devagar, alguns crescem bem rápido. Que legal, que legal. Então tem todo o seu e é isso que faz determinar o valor dele, né? Um é a raridade, né? O que determina o preço? Variedade, como que é? Olha, eu acho que hoje em dia está relacionado, né, à beleza. Beleza. Né? Com certeza. E a dificuldade mesmo de você encontrar. Tá. O que eu vejo muito hoje em dia é que os que a gente julgava comum desapareceu do mercado. Então a gente também está atrás agora de muito bicho que a gente julgava comum, que a gente não encontra hoje com uma frequência tão grande. Entendi. Que foi o caso até do seu zoantes, que eu falei, é um dos que eu mais gosto. Tem vários tipos de watermelon, só que esse com amarelo é o que eu mais gostava e é difícil da gente encontrar hoje em dia, né? É lindo, e toda vez que aparece ele em algum stories meu, por isso que eu falo, cara, isso daí, pra mim, assim, não vale muito essa questão. Eu sou mais por sentimento. Se eu gostar, achei bonito, e quando eu coloquei aquele no meu aquário, assim, tipo, eu não consigo parar de olhar pra ele, tá ligado? E toda vez que aparece, o pessoal pergunta: que zoantes é esse aí? Hoje você comprou, tal, não sei o quê. Aí eu falo, Under the Sea, aí os caras, tá explicado. Da hora. Aí você começou a ganhar dinheiro, então, formando essas mudinhas, tal, não sei o quê, e foi expandindo. Como que foi? Aí você pegou mais um aquário? Cara, naquela época era engraçado, porque eu viajava muito nessa parte de investigação ambiental, né? Boa. Quem cuidava dos meus aquários, assim, que eu falo que foi uma aquarista marinha também profissional, foi minha mãe, cara. Jura? Minha mãe sabia fazer até muda de zoantes e paletô. Vendia lá quando eu tava ausente. Ela era uma pessoa assim que... Muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Porque tem que ter o dom, né? Tem que ter o dom. Eu falo que o aquário, né? Óbvio que a gente tem que fazer os testes, né? Acompanhar o aquário. Sim. Mas a gente que gosta e acompanha aquilo ali diariamente, o aquário ele te dá diversos sinais de quando ele não está legal e de quando ele está muito bem. Então... você começa a ter uma percepção muito boa do seu sistema quando você é mais alinhado com ele, né? Você sabe de cada detalhe, às vezes, ali, o que está faltando, o que você tem que fazer. Só de olhar para o aquário você começa a ter essa percepção, né? O aquário conversa com você, Ele conversa. Eu já tinha essa experiência com os discos, né? De questão de conversar. Eu ver um disco, com a barbatana um pouquinho mais baixa, eu já sei que tem algum BO. Já parece que o animal tá triste, né? E o marinho tá me dando esses sinais, cara. Assim, a alga, eu já vou medir parâmetro, sabe? E eu acabei de começar assim, cara, e eu tô ficando preocupado, porque eu tô viciado, sabe, assim, do aquário marinho. Eu vou te falar que eu acho que é o pior vício que pica a pessoa. É o marinho? É um aquário marinho, cara. Porque o tanto que eu tenho de sonho pro aquário do tamanho que eu tenho, acho que não vai caber. E o pessoal acha que eu vou desfazer do disco pro marinho, eu não penso nisso, cara, você acredita? É possível a gente ter duas paixões no hobby? Eu acredito que sim. Né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado até hoje por doce, né? Eu tenho... Sim. Tipo, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por beta. Mas não tem mais. Eu tenho em casa, né? Mas pequena. Tem aquário de água doce lá? Tenho de killifish e beta, que são duas paixões minhas que eu gosto muito, né? Os betas, eu tenho até que me controlar, senão tem época que tem 30 beta lá em casa. Você tá zoando? Eu não sabia disso. Aí depois eu vou dando pra família, pra amigo, porque a minha esposa... Ó, galera, então isso daqui é exclusivo por de carona pro Munhoz. Gustavo, referência, Under the Sea. E tem alguns importadores que conhecem meu filho, né? Quem acha que eu sou compulsivo por compra não conheceu meu moleque na importadora ainda. Porque o bicho... Ele é aquarista também. Ele gosta muito, cara. Gosta muito. Tá criando esse feeling também do... Que nem você falou que gosta das coisas mais especiais, né? Eu gosto muito dessa questão do raro, do diferencial, né? Eu acho que não é só você ter, mas é uma experiência também de você manter algo exclusivo para você mostrar para todo mundo, né? Para todo mundo saber que aquilo ali é possível, né? Então, e zelar por aquilo, né? Porque o que é único e especial, você tem que dar continuidade nisso, né? É que eu sou muito focado, Gu, então assim, eu tenho certeza que eu vou pegar algumas peças, vou acabar tendo algumas peças no meu aquário,
que vai ser só para me trazer experiência, mas como eu sou focado, eu já sei, por exemplo, qual a anêmona que eu quero. Eu já sei, sabe assim, eu já sei o torche, eu já sonho com... não sei se ele é raro ou não, mas por conta da cor, por conta de ser, sabe assim? Sim. Eu não sei nem os nomes ainda, mas eu já, assim, já tenho na minha cabeça... O meu gosto, né? Eu olho o layout que o Andrezinho fez pra mim lá da Marco Rocks, eu já sei aonde tem torche, onde vai ter hammer, então eu tô ficando meio louco com isso daí, eu tô ficando preocupado, tá ligado? A ilhazinha de Zoantos, já sabe assim... E aí depois desse aquário, então você foi tendo outros aquários porque você foi expandindo para outros bichos? Aí eu montei um grande de 1,5 m, né? Boa. Que aí... 500 litros. Aí Boa. depois eu emendei um outro aquário que até hoje tá na loja comigo, que é um quadradinho lá que eu faço de quarentena. Eu interliguei ao meu outro aquário, né? E aí depois disso minha mãe começou a dar uns breaks em mim, porque senão ia virar uma loucura também em casa, né? Tava se tornando um zoológico marinho ali de peixes e corais, né? E fora a bagunça, né? Porque olha, são japoneses, né? Seus pais não são. Não, meus pais são do interior do Paraná. Mas enfim, é a bagunça que fica na casa, os pais ficam malucos. Ah, né? O porcelanato, né? Dá uma manchadinha. E você já vendia lá, então você recebia o cliente na sua casa? Isso, eu através recebi o cliente como na você minha se divulgava? casa. Cara, isso daí quando começou os grupos do WhatsApp, né? A gente sempre tinha contato. Foi nesse boom. Isso. Top. E muita gente começou a entrar em contato comigo também, por indicação de quem comprava, compra, foi legal a experiência e tal. E aí eu comecei a ter bastante cliente, né? Que me chamava, às vezes até sem eu ir atrás, né? Que legal. Hoje a gente tem todo o contexto de correr atrás, de mostrar, sim, de chamar o cliente, de divulgar, né? Antes a gente não tinha esse acesso, ainda mais não sendo loja, né? Sim. Então dependia muito da experiência positiva mesmo que a pessoa tinha e passava adiante essa experiência bacana que ele teve, né? Bom demais. Bom, para continuar aqui nosso de carona, primeiro eu preciso te perguntar, o que você achou do Santanão? O Munhoz tá com uma nova skin, o que você achou? Joia! Não, eu achei que ia vir com óculos de eletricista, abandonou ele, meu. Mas, gostou cara, do Santana, gostou da nova skin? É um Quer tomar? Aqui, cara, você sabe que o nosso de carona é quase um bar. Você pode escolher uma cerveja, uma vodka, refrigerante, água. Eu vou numa aguinha com gás, cara. Água com gás, Você graças a Deus, que é o que nós temos. Que você sabe que nós somos dois viciados, né, meu? Quando você foi lá na loja, foi uma da coisinha. Cuidado pra abrir aí, né? Abre devagarzinho. Segurar pra você. Não. Agradecer aqui imensamente os nossos parceiros Boxfish, Denis, Vlad. Um beijo muito grande, um abraço aí. Boxfish que apoia esse quadro de carona. Então você que é lojista, assim como o Gustavo da Under the Sea faça o seu cadastro. Se você ainda não tem, aproveita aí as vários produtos incríveis, corais, peixes aí que eles trazem pro Brasil. Fazem um trabalho. Manda um beijo pro Denis e pro Vlad. Qual que é a sua história com os caras? Conta rapidamente aí pra gente. Cara, hoje em dia os dois são amigos pessoais meus, né? São duas pessoas que eu gosto muito. São duas pessoas que me deram, assim, muitas oportunidades quando eu comecei. Que legal. Até hoje, né? Não posso reclamar, que são duas pessoas que me tratam super bem, me dão um suporte muito legal. Então, só tenho a agradecer que eles também fazem parte do que a Under the Sea se tornou, né? E recente, cara, eu tive uma das maiores experiências da minha vida. A Indonésia. Foi viajar. A gente vai deixar pro próximo corte esse da Indonésia, então já fica aí no vídeo. Já vai tacando o dedo no like, comenta, porque o Gustavo daqui a pouco vai falar da experiência da Indonésia do ano passado. E eu acho que você tá na briga pra esse ano. Ah, cara, não tem como. É animal aquilo ali. Então fica aqui o nosso agradecimento pra Boxfish, que é uma apoiadora incrível aqui do nosso Instagram, do nosso YouTube, do nosso TikTok. Boxfish, então vende pra lojista, faça o seu cadastro e adquira os produtos Boxfish. Valeu? É isso aí. Continuando aqui também, ó, Gustavo, hoje você conhece essas estampas aqui? Apaixonado pelo trabalho do cara, viu? Quem é esse cara? Você conhece? Alex Veste. Alex Riff Veste. Alex Riff Veste, que estampa aquarismo aí pro Brasil inteiro. Antes, ele só fazia camisetas com as estampas de aquário marinho. Só que o Munhoz foi lá e deu uma chavecada nele.
Temos estampas incríveis, inclusive dos discos. Eu vi a camisa que você postou lá esse dia. Hoje eu vim em homenagem pra você com essa, inclusive, eu tenho. Você tem? Eu tenho ela em branca, né? Mas tenho dessa do Palhação Nervoso. Então, você que quer adquirir as camisetas com as estampas incríveis Alex Riff Veste, vou deixar aqui, ó, o Instagram, site. Aproveita e adquira com 10% de desconto usando o meu cupom Munhoz10. E camisa de qualidade, né? O material... Se você tá dizendo que é camisa de qualidade, você já tem algumas, várias? Tenho umas 12. No último Riff Day eu comprei um estoque, já fui presenteado também por ele. Quem me vê então, aí na loja, eu sempre tô com uma ou outra que você dele. acaba de ganhar mais uma camiseta. Eu fico feliz. Presente aqui do De Carona com Munhoz. Você pode entrar lá no site, vou deixar de novo aqui, entra no site, escolha a sua estampa, o seu tamanho, rapidinho chega lá na sua casa e você vai desfrutar aí de uma bela camiseta. Com certeza. Com uma estampa, com uma qualidade de tecido muito bacana. Valeu? Isso aí. Continuando aqui o nosso De Carona, aí chegou a Under the Sea, depois de quanto tempo vendendo lá? Olha, eu fiquei uns 3, 4 anos na minha casa, né? Só que realmente se tornou um negócio maior, né, do que eu esperava, graças a Deus. Então teve esse lance da expansão, né? Era complicado porque não tinha muito horário em casa, né? Sim. Então 7, 8, 9 Mas você já da tinha noite o trampo. eu já tinha abandonado meu trabalho para viver de cabeça o aquarismo marinho. Mas aí você não tinha horário em casa, pô, tu tava foda. Isso, e aí como eu morava com meus pais, né, minha mãe também dava uma invocada nisso, porque tira um pouco da sua liberdade, da sua privacidade, né? Então nasceu a ideia, né, de fazer a Under the Sea Brasil. O nome surgiu um pouco antes da loja, que minha esposa, que criou ainda o nome, né, eu falei, putz, eu preciso de um nome, e ela pegou baseado no filme da Pequena Sereia e falou Under the Sea. Aí eu pus o Brasil pra como ficou o nome gringo, né, pra gente saber. E, cara, eu fiquei apaixonado pelo nome, né? No início, muito legal. Todo mundo criticava e queria mudar, é muito grande, abrevia esse nome. É loucura. Só que eu gostei muito, então... Não, é muito legal. Under the Sea, outra, criou uma identidade. Hoje em dia, graças a Deus, tem uma identidade e o pessoal como posso te dizer, se alinhou ao nome também, né? O nome é o logo, né? Com o certeza. nome é aquele logo também da Under the Sea, cara, eu acho o do muito Tritão, legal. né, cara? Foi também uma busca próximo do que seria o nome, né? Da onde surgiu o nome, baseado com toda a história. Então... O símbolo assim calhou certinho. Sim, sim. Então ficou muito bacana também de hoje em dia, né, o que se tornou. Ô Gu, fala pra mim qual que é o endereço lá da Under the Sea e convida a galera pra loja já de antemão. A gente tá localizado na Alameda Terracota, número 250, sala 1201, tá? Lembrando, a gente tem um pouquinho de um diferencial que a gente tá num prédio comercial. Estamos lá nas alturas. É muito legal. É muito legal. É uma experiência incrível, cara. Fora os aquários que são bonitos, né, Munhoz? Muito bonito. Tem uma piscina lá, cara. Já segue o cara no Instagram e acompanha lá, meu. Tem uma piscina. Se você ir lá no finalzinho da tarde, cara, você vai presenciar lá um pôr do sol. Eu fui, cara. Maravilhoso. Eu vi isso. Nessa época do frio aqui ainda lindo, né? Surreal. Mas, além da loja, assim, eu sou apaixonado por aquele cantinho. É muito legal. Muita gente pergunta, né, por que um prédio? Você não tá aberto ao público, mas é um cantinho assim ali do aquarista que ele é recebido, ele se sente abraçado, acolhido, ele tem um ambiente assim exclusivo para ele se sentir bem e num lugar bem sossegado. E é com hora marcada lá para chegar lá, não? Não é, né? Nós estamos de segunda a sexta, das 12 às 18 horas, né? E sábado, das 10 às 18. Se não tiver eu, vai estar o meu brother lá que trabalha pra mim, o Cris. Cris, gente boa. Gente finíssima, amigão. Salvou minha vida aí quando eu fui pra Indonésia. Pegou com a cara e a coragem. Ganhou um aquarinho de presente. Que da hora. Fiz virar um aquarista de mão cheia, que o menino tá afiado, viu? É muito melhor você pegar alguém que não tem experiência, né? Eu falo que em toda profissão... Pra não vir com os vícios. É exatamente o vício. Não que a pessoa esteja errada,
mas eu acho que cada um tem uma forma de trabalho. Sim, sim. Né? Então a gente às vezes tem pequenos vícios que acabam dando uma bagunçada na forma de trabalhar, né? Concordo. Então eu peguei ele extremamente cru, ele fazia entrega de motoboy pra mim, né? E cara, Já que nem você eu citou falei, de Indonésia, tá todo mundo aqui comentando, ansioso pra saber. Que experiência maluca foi essa? Como Olha, foi? Como que você conseguiu chegar até lá? Conta pra gente aí. um sonho assim, pra te falar, eu tinha um sonho na minha vida que era um dia mergulhar, né, num lugar desse. Que da hora. Uma coisa que eu pedia muito a se realizar, né? Eu tinha um sonho de ser pai, que graças a Deus tenho meus 2 filhos, minhas Da 2 hora. joias. É maravilhoso, né? E era o de mergulho, cara, que foi a experiência mais louca da minha vida, assim, sem sombra de dúvidas. Que nem eu falei, fora o parto, assistir um parto de uma criança natural, foi a segunda experiência. Eu lembro que eu saí do primeiro mergulho, cara, emocionado. Eu me lembro, eu acompanhei as gravações. É surreal, é um outro universo, né? Eu já tinha mergulhado aqui no Brasil, mas a gente não consegue ter a dimensão nessa Sim. parte de coral, Sim. peixe. Eu lembro que o Vini uma vez brincou comigo e falou, cara, você vai botar a cabeça no rasinho e você vai ver 1 milhão de peixe, leather, plate se embolando no chão já. E eu falei, é exagero, né? E assim, não fugiu em nada. Era nesse jeito, era abundância de coisa top. É E impressionante. como que você chegou até lá? Como que foi? Você foi com quem? Fala pra gente. A gente eu participei da promoção, né, da Box Fish. Ah, legal. Como lojista, né? Como lojista. Boa. Foi uma batalha aí muito legal e que me proporcionou, né, essa experiência incrível. Foram 20 dias assim que é fantástico. Eram 3 lojistas, né? Foi você, o Marquinho da Aqualândia, Isso, e o Rogério da Rogerião da Aquário da Moca. um Boa. parceiro aí de quarto. Top. Então foi uma experiência incrível, foi um grupo muito bacana, né? Todo o contexto, não só os mergulhos, mas é um país onde as culturas... É muito A diferente. gente acha que eles são muito pobres, mas ao mesmo tempo eu falo que eles são ricos do que a gente não tem aqui, né? Que é a educação, lá ninguém bebe, então você não vê uma briga, não vê um xingamento. Então, culturalmente, a gente está muito longe de chegar ali no que eles são, né? Que nem eu falei, a gente fica orgulhoso de ver assim esse respeito. Parte de pegar dos outros o que não é deles. Então, a parte de religião que eles têm... É muito forte. É muito forte, é admirável você ver ali como que eles levam isso para a vida deles, né? E como são simples e extremamente felizes, né, cara? Que nem na vilinha de pescadores lá que a gente ficou, onde a gente fez diversos mergulhos, é extremamente roots e você não vê uma pessoa que não esteja com o sorriso estampado no rosto e querendo te oferecer sempre o melhor. Sempre o melhor. Isso e daí, a comida? Cara, eu tinha que te perguntar. Eu acho que eu voltei, até hoje eu não consegui perder o que eu ganhei na viagem, né? Eu não consigo deixar de te perguntar. Todo mundo me zoa aí que eu tô gordinho, que não sei o que não sei o que lá. Mas você tá ótimo, cara. Cara, eu até hoje eu não consegui perder o que foi aquilo. Porque realmente... Era coisa de louco. Era coisa de louco. E assim, eu já sou um apaixonado por comida, né? Gosta de comer. Gosto de comer. Aí lá você, 9 horas da manhã, é praticamente o café da manhã deles é um almoço, né? E várias iguarias. Várias iguarias. Eu fiz questão de experimentar tudo que era possível. Eu, se fosse você, ia lá no Instagram do Vini ou no dele, ou da Box, tem lá, né, um review de tudo que eles mas lembrando, lá. Galera, é sempre bom fazer um seguro de vida e se preparar bem com os probióticos para você não passar mal. Você tomou uns micróbios lá? Isso daí eu fiz um preparo umas 2 semanas antes e lá também continuei exatamente porque a gente tem muita história de pessoa que sofre lá a parte de estômago, né? E essa campanha, ela é assim, ó, durante um ano, os lojistas que mais acumularem pontos, não é isso? Isso, em esse compras ano tá de vendas de produtos, né? E esse ano tá rolando de novo? Tá rolando de novo, Você tá em qual colocação? Graças a Deus, por enquanto, em primeiro.
segurando Então vamos aí. torcer pro Gustavo ir pra Indonésia de novo pra gente tirar mó É isso barato aí, dele. pessoal, pra gente ter aquela zoeira do ano passado. A gente comigo. quer ele gordinho igual o Munhoz. A gente quer ele gordinho igual o Munhoz. Imagina o Munhoz lá, eu sou meio fresco pra comer. Pimenta, você gosta? Eu amo pimenta, mas eu vou não falar. posso por conta da pancreatite, cara. Então, eu me acabava lá, cara. Só que eu achava que eu gostava de pimenta, né, meu? Lá não é um nível. Seu beiço chega a torcer uma hora. Ô, Gu, é o seguinte, a gente já falou da sua história do início, a gente já falou das suas vendas de corais, a sua paixão pelo aquarismo, isso é notório, só de te acompanhar. Eu que sou seu fã e por muito boa sorte sou seu amigo pessoal, então eu sei do amor que você sente pelos bichos. Eu conheço sua Under the Sea lá, que, meu, de verdade, aquele pôr do sol é fantástico, então vale a pena conhecer. Já falamos sobre a Indonésia, que foi, como você disse, uma realização do sonho, mas agora eu quero saber de futuro. Under the Sea, quase todos os anos na feira Reef Day. Quase todos os anos, a gente só não participou da Ó, tô até primeira. com um bonezinho da Reef Day hoje aí, ó, em homenagem. Um abraço pro Gui. Top demais. Então, assim, a primeira eu não participei, né? Boa. Depois disso, tive a primeira experiência, quando era ainda lá no estacionamento, né? Então, eu acho fantástico, cara. Você Eu tiro- acreditou lá no estacionamento ainda. eu tiro o chapéu pra esse moleque, porque, de novo, assim, eu vi muitas histórias de lojistas que se consideram muito grandes e queriam fazer, organizar, que ia fazer isso e aquilo, e nunca botaram a mão na massa, cara. E eu acho que o Guilherme pegou aquilo com a cara e a coragem Foi chamado de louco. de louco, montou um negócio assim que só evoluiu. É admirável mesmo. A gente tem as críticas aí de algumas pessoas, mas eu acho que Faz parte. faz parte. Faz parte, inclusive, do crescimento. É isso que eu ia falar. Se não tiver crítica, você também nunca vai evoluir. É isso aí. E eu acho que ele é uma pessoa também que sempre buscou evoluir bastante. Da Acho hora. que fica nítido para quem, tanto o público quanto a gente que participa como empreendedor ali, a gente nota todo ano a busca pela melhora, né? Esse ano, eu vou te falar que tá me dando um frio na barriga, porque... Eu ia te perguntar isso, qual que é o preparo de você como um empresário lojista que vai participar, galera? Quem for na Reef Day já aproveita e compra o seu ingresso, que ainda tem, enquanto esse vídeo vai sair aqui, ainda tem, para encontrar e aproveitar. Mas qual que é o preparo de um lojista? Por exemplo, ano passado, você estourou. Estourou não só de vendas, né? Porque os preços lá são muito especiais. Mas qual que é o preparo antes? Então, o antes e o depois da Reef Day. Ó, a gente tem que fazer toda a estratégia, né, da montagem do seu stand, né? Preparar água. A preparação da água, porque é muita água, eu gosto de levar sempre a minha ali uma água já maturada, eu não gosto de fazer na hora ali e Água tava bem utilizar clarinha mesmo. sempre nova, né? As mudas, que eu acho que a gente tem que vir se preparando com uma estratégia há um bom tempo, porque se deixar pra fazer tudo em última Papo hora... de 6 meses? cara, pra mim não chega a isso, mas há uns 3 meses eu já venho me programando com Ou seja, alguns você já tá animais... preparando agora. Alguns animais específicos que são pro Reef Day, que são ali para eu mostrar algo bacana pro público. Que legal, hein, galera? Como todo mundo sabe, eu gosto de animais bem exclusivos, mais raros, então eu também venho a um período isso, aí sim, já vem um trabalho para mais de 6 meses de alguns animais bem exclusivos. Tá escondidinho. Que eu quero levar para feira. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que se preparar que antes. Da hora. Para mostrar algo bonito, para mostrar que a loja tem um trabalho bacana e também para proporcionar algo bem bonito pro pessoal, né? Não para o pessoal só comprar, mas também ver que é possível, como eu falei anteriormente, e ver uma diversidade assim de animal muito grande, né? Sair do beabá ali. Vale o investimento. Vale o investimento. Tanto como empresário, eu como hobbyista, já adianto, já fui em 2 anos, eu sei que vale o investimento comprar o ingresso, por exemplo, e estar lá, porque realmente são promoções incríveis que você não vai achar aqui no dia a dia da loja. Com certeza. Então, a sua compra do ingresso vai na urina, só um desconto que você tiver. Se você tá atrás de um bicho raro, o seu ingresso vai na urina de um desconto que você vai ter, por exemplo, na Under the Sea. Com certeza. O que eu falo assim, que é o único cansativo para nós lojistas é a semana antes e os 3 dias depois, né? Que parece você tem que remontar a loja. Parece que você tá numa ressaca aí eterna. Você tem uma piscina incrível lá naquele andar, você leva essa piscina para lá ou você
aluga? Como funciona essa história? Todos os anos eu aluguei minhas baterias, né? Eu não levei porque eu acho mais trabalhoso ali eu desmontar toda a estrutura. Acho que seria um estressante para os meus animais, porque são aquários vitrines, né? Sim, então sim. eu poderia causar um desequilíbrio muito grande e talvez tenha até um problema para quem vai ali comprar um animal, porque não tá um negócio mais bagunçado. Certo. Então é uma forma também de eu manter um nível bem legal pro pessoal tá adquirindo, né? Top. Então todos os anos eu aluguei, esse ano novamente vai ser, só que a gente deu um salto bem maior. Esse ano é um stand grandão, com divisão ali para 4 ambientes, então vai ser bem bacana de acompanhar. Eu tô muito ansioso. É isso que eu te falar, eu também tô muito ansioso, com frio na barriga, apostando bastante no que o Guilherme tá proporcionando, né? Porque tá se tornando algo gigante, cara, gigante. Quem ia imaginar que o nosso hobby ia ter uma feira incrível como essa? Eu falo assim, eu hoje, eu não tive ainda experiência de ir lá fora, né? Mas eu acho que não perde pra nada lá pra fora. Eu também acho que não. E pessoas que estão indo lá fora, né? E participam da nossa aqui também, me deixam pontual isso daí também, que é algo incrível, tanto a daqui quanto a de lá. Eu sou suspeito de falar porque eu sou brasileiro pra cacete, cara. Eu também gosto desse lugar, cara. Eu sou brasileiro demais, apesar de, super respeitar, admirar produtos importados, uso, tenho, mas eu sou brasileiro demais, assim, sabe? É um lugar bonito demais, né, meu? Eu falo assim, cara, o que você buscar nesse Brasil velho de guerra, é louco, você tem, cara. Isso daqui é o sonho dúvida, de todo gringo, na verdade, é esse país aqui. Sabe uma coisa que eu tô muito apaixonado, assim, pela questão da feira da Reef Day, que inclusive, de novo, o meu maior público aqui ainda é do Água Doce, né? E a galera tem essa ideia, né, de que Reef Day é uma feira mais voltada para aquário marinho. Claro, eu acho que 60% é aquário marinho, óbvio, não vamos ser hipócritas, mas está cada ano crescendo mais a oportunidade para água doce e agora para répteis, né? Com certeza. Cara, eu acho que tem que abrir um leque, né? Porque eu tenho na minha cabeça assim, existem pessoas que amam animais, então eu não vou gostar de um animal em específico. A gente tem um leque, né? Sim. E a gente tendo a opção de conhecer, ver ali presencial, que nem os répteis a gente podia pegar lá, tatear, levar uma criança para ver se ela tem uma ligação com aquilo. Isso é importante. Então esse leque tem que ser aberto, né? Porque quanto mais pessoas a gente tiver no hobby, vai ser melhor pro próprio hobby. Então eu acho importante estar sendo esse leque aberto. Quando teve as carpas lá, eu achei um espetáculo. O Tanabe fez a exposição ele é incrível, lá. Você é louco. De tirar o chapéu, foi sensacional. Ele é incrível, ele é fora de série, cara. E traz um público também novo pra feira. Pra gente que não tem esse público do Água Doce, a gente também quer eles também no marinho. E você formou novos aquaristas na Reef Day? Under the Sea, nem pergunto, porque eu tenho certeza que sim. Mas você formou novos aquaristas lá, você trabalhando com peças mais exclusivas, eu sei que você não vende, por exemplo, um cara que está iniciando, você não vende uma coisa rara, você tem esse cuidado, né? Eu tenho. Eu até falei com você que eu sou meio chato. Não adianta você chegar com dinheiro lá na Under the Sea, que esse cara ele tem um coração, primeiro ele vai ser honesto com você, ele é um aquarista lojista, né? É diferente do cara ser só lojista. A gente tem esse feeling, né? Porque, que nem eu te falo, o animal quando ele é exclusivo, a gente quer ver ele de novo, né? Por mais que você venha, já era. Exato. Eu sempre tento manter, na verdade, um nível de amizade com meus clientes, né? Então, independente, eu sempre falo isso. Ali não é uma loja só para comprar, né? É pra gente trocar informações, pra gente ter amizade, pra eu continuar acompanhando o seu aquário. Olha que legal. Eu faço bastante vídeo com o Vini instrutivo, de como cuidar de alguns animais, de como fazer alguns tratamentos. Verdade. Então a intenção também é sempre fazer com que a galera consiga manter sempre esses animais. Mas você forma novos aquaristas também. Com certeza. Você tem bicho mais simples para aquele cara que tá aprendendo. Lá na Under the Sea a gente vai ter bicho assim de A a Z. Boa. Desde o GSP, que eu também tenho minha pedra lá, que é um xodó que eu tenho há anos, que eu ganhei de um amigo lá na piscina, desde o animal que é extremamente raro. Da hora. Eu vou ter todos ali na loja e dou um cuidado especial para todos, que nem eu sempre falo, que
Quem me mandar mensagem, você vai saber que essa é a resposta de eu quero bicho fácil. Eu sempre falo que não existe um animal fácil. Sim. Né? Que todos eles vão exigir a mesma qualidade de água, e se você for um aquarista regrado, cuidadoso, você vai conseguir manter todo tipo de animal. Não existe uma diferença de um para outro. Existe posição, né? Um gosta de parte mais alta, de menos luz, menos circulação. Mais circulação, menos... Agora sim, a qualidade que você manter para um, você vai se dar bem com todos os animais, na verdade. Boa. Ô Gu, a gente tá chegando no final do nosso De Carona, faz assim... Abri até minha aguinha com gás para dar mais um gole para ter fôlego, Mas cara. eu queria deixar o recado aqui. Então, você já sabe da história do Gustavo, já sabe da história da Reef Day. Então, se você quer aproveitar a oportunidade Reef Day, dia 16 e 17 de agosto desse ano, 2025, aproveita. Vou deixar o site aqui, aproveita, compra o seu ingresso. Você pode comprar para sábado, ou para domingo, ou para os 2 dias. Compra o VIP. O VIP vale a pena. Vale a pena Você demais. vai conseguir entrar 1 hora antes e lá já dá uma sondada nos animais incríveis que a Under the Sea e outros lojistas também incríveis vai levar. É isso aí, vale ressaltar que os 2 dias são experiências diferentes. São experiências Quem diferentes. espera que vai ver só em um dia, É verdade. assim, as lojas capricham de forma Não geral. adianta você achar que sábado vai ser as melhores oportunidades que tem para os 2 dias, eu lembro, é verdade. Assim, eu acho que todos os lojistas, na verdade, buscam ali o ápice de mostrar o seu serviço, né? Então, por mais que você seja curioso, sonhe em montar um dia, vá conhecer. É uma experiência incrível, que nem o Munhoz falou. Os 2 dias não vão ser desperdiçados. Você vai passar horas ali, não vai querer ir embora rápido. Então, vale muito a pena. Tem um valor bem acessível também, não é caro, não é caro, né? Então tá falado. O Gustavo, ele tá ansioso aqui, ele não deixou fazer minha merchandising, porque ele já fez a dele. Então melhor do que ele não tem. Se você comprar, posta, me marca. Vamos repostar. Fechou? É isso aí. Gu, deixa suas palavras finais. Muito obrigado. Mais Cara, uma vez, foi incrível. Queria agradecer aí você pela oportunidade, né? Uma pessoa que eu gosto muito. Na Indonésia eu ficava mandando fotinha dos discos, né? Muito obrigado, muito obrigado. Que eu sei que gosta. Mandar um recado aí para todo mundo. Agradecer todo mundo que alimenta ali a Under the Sea, né? Que participa do que é a loja. Quem não conhece, faço questão de conhecer, que seja presencialmente ou de forma virtual. São sempre bem-vindos, tanto a troca de experiência quanto a compra de um animal. Então sempre sejam bem-vindos aí, que isso só engrandece o nosso trabalho e a gente tem muito orgulho aí de fazer parte desse meio que é o aquarismo marinho, cara. Então é isso aí. Galera, valeu, fui. Já deixa seu like, comenta, curta, compartilha, faz o que vocês... Dá essa moral pro Munhoz. Dá um trabalho danado fazer esse quadro. É isso aí, cara. Eu vou chorar agora. Por favor. Fui, beijo. E o Centenão no talento. 1996, tem que respeitar cara, meu Centenão. Eu sou apaixonado por Volks, né? Então tem que respeitar o bicho. Valeu, galera. Grande valeu. abraço.